Vamos lá. Eu sou o Ricardo Pena e hoje nós vamos falar sobre apresentações de soluções e de produtos, certo? Uma das coisas que eu aprendi aí durante anos trabalhando no mercado corporativo é que muitas pessoas têm o costume de fazer a mesma prática, que é baixa o template corporativo, já com as informações ali do produto, e leva para o cliente e vai dando enter nos slides, né? Vai lendo slides e mostra para o cliente. Isso é o mais comum, isso é o que mais acontece. Então, quando a gente faz isso, qual que é o resultado que a gente vai obter? Talvez no começo isso pode até parecer uma estratégia eficiente, mas depois de um tempo a gente vai começar a perceber que isso não é tão eficiente, porque já que tantas pessoas estão fazendo isso, como é que eu vou prender a atenção do cliente? Como é que o cliente vai ficar interessado em conversar comigo, em prestar atenção naquilo que eu tenho a dizer? Então isso é o mais básico e isso é o que muitas pessoas fazem, né? Baixam lá o PowerPoint, o template e vão dando enter, e vão lendo slides para o cliente. E aí o que acontece? Às vezes o cliente dorme na reunião ou pega o telefone celular, se distrai, vai fazer outra coisa. Ele faz tudo menos prestar atenção ali no seu produto e na sua solução. E quando você termina a sua apresentação, que ele deveria lembrar de tudo que você apresentou, do que você falou, de quais foram os temas que foram compartilhados naquela reunião, o cliente esquece. Por quê? Quando ele, não só o cliente, tá, mas todos nós, humanos, quando a gente começa a receber a mesma mensagem da mesma forma, a nossa tendência é desligar a nossa mente, não prestar mais atenção. Quer ver um exemplo clássico? Quando você pega avião. Então, a primeira vez que você pegou o avião, muito provavelmente você prestou atenção nas instruções de segurança. Né? Em casos de despressurização, máscara de oxigênio cairão automaticamente. Então, quando a mensagem é nova, você tem a tendência, você tem o costume de prestar atenção. Quando a mensagem já é conhecida, quando ela é repetida, o que acontece? A nossa mente desliga. Por quê? Ela não é importante, ela não é relevante. E toda vez que isso vai acontecer, ela vai desligar, você vai prestar atenção em outra coisa, vai pegar o celular, vai se distrair, vai arrumar outra coisa para fazer, ao invés de prestar atenção na mensagem. E isso acontece também com os nossos clientes quando a gente vai mostrar o nosso produto, tá? Então, o que eu tenho que fazer para prender a atenção do meu cliente? Então, eu tenho que entregar uma mensagem que seja relevante para ele, que seja interessante para ele. Ele precisa, claro, conhecer o meu produto, a minha solução, mas ele precisa perceber que aquele produto e aquela solução tem um significado para ele, pode ajudar ele, talvez a ganhar mais dinheiro, reduzir um custo ou até mesmo evitar aí algo de segurança, um risco grande que ele tenha, tá? Então essas são 3 razões aí muito comuns para um cliente adquirir uma solução. E aí o que acontece? Por que a gente, em geral, tem essa falha aí de ir para o cliente falar do nosso produto e esquecer um pouco dele? Porque boa parte das empresas tem esse costume que eu falei, que é prepara o template, a pessoa baixa e ela vai lá ler slide para o cliente. Mas, além disso, as empresas também têm o costume de treinar os funcionários para conhecer o seu produto. Então, a empresa contrata um funcionário ou promove alguém para fazer uma apresentação comercial, uma apresentação de produto, e ela treina essa pessoa para virar um expert no produto. Ela começa a ensinar, ela começa a certificar aquele profissional para que ele tenha o conhecimento técnico. Só que é importante que você tenha um balanceamento aí de conhecimento técnico e também de conhecimento do cliente, do negócio do cliente. Existem aí 4 posições que você pode ocupar. A primeira é quando você não conhece nem o seu produto, nem o seu cliente. Aí é melhor você não sair do escritório, ou não sair de casa, ou não fazer sua videoconferência, porque você vai passar vergonha. Quando você não conhece nem o produto, nem o cliente, você não vai conseguir apresentar a sua solução e também não vai conseguir falar sobre o negócio dele. Então, melhor você estudar mais, melhor você se preparar um pouquinho melhor antes de marcar aquela reunião com o cliente. O segundo nível que a gente conhece é aquele que a pessoa conhece bem o cliente, mas não conhece muito o seu produto.
E aí acontece aquele caso a pessoa vendeu a mãe, sabe? A equipe de delivery vai lá entregar e o cliente nunca está satisfeito. Por quê? A pessoa conhecia muito o negócio do cliente, sabia o que o cliente precisava, mas não sabia como ela poderia ajudar de fato. Então ela vai lá e faz aquele monte de promessa. Ela promete mundos e fundos aí para o cliente e o cliente nunca vai receber aquilo, porque o produto não faz isso. Então a gente tem muita briga às vezes da área técnica com a área comercial, porque a área comercial tem uma tendência de conhecer o cliente, de estar mais envolvido, né? De estar envolvido no dia a dia. De repente ele almoça com o cliente, ele vai ganhando uma intimidade e vai ganhando conhecimento no negócio do cliente, vai aprendendo quais são as dificuldades, quais são os desafios que aquele cliente tem. Então é comum ter essa briga entre vendas e área técnica, porque vendas fica falando que faz tudo, que vai ajudar o cliente, e a área técnica sabe que não tem todos os recursos que foram prometidos aí durante a venda. Por isso que é importante você balancear, tá? E também acontece o contrário. A pessoa conhece muito produto, mas não conhece nada do negócio do cliente. E aí, o que acontece? Essas são as apresentações que o cliente acaba dormindo. Então, o cliente pega o celular, ele se distrai, ele vai fazer outras coisas, porque esse cliente não tem interesse, né? Quando a apresentação fica muito técnica, começa a ficar cansativa e aí o cliente perde o interesse. Então é importante a gente balancear esses dois conhecimentos, conhecimento do cliente e conhecimento técnico, porque aí a gente consegue prender a atenção do cliente, certo? Então isso é muito importante. O que acontece? Às vezes não é possível você ter uma mesma pessoa que tem esse conhecimento técnico e do negócio do cliente. Se você tiver, se você puder ser essa pessoa, melhor ainda. Mas às vezes você precisa se preparar tanto tecnicamente, investir aí 1, 2 semanas se preparando, que você não consegue investir conhecendo o negócio do cliente. Então, eu gosto muito aí do poder das duplas na apresentação. Então, uma pessoa fala de negócio, fala de ganhos, fala de retorno de investimento, fala do mercado, tendências, e outra pessoa vai falar da parte técnica. Então, essa dupla consegue fazer um alinhamento e entregar uma apresentação que seja interessante para o cliente. Então, eu recomendo, caso você não consiga conhecer tanto o seu produto, a sua solução, quanto você vai conhecer do seu cliente, chame uma outra pessoa, faça uma dupla aí na apresentação e isso pode ajudar bastante no seu resultado. Eu costumo fazer muito isso no meu dia a dia. Eu tento abrir a apresentação para o cliente, mostrar o mercado, as dúvidas que ele tem, as dificuldades, as dores, e aí depois entra alguém mais técnico, mostrando a solução, apresentando para o cliente, tirando dúvidas técnicas. Se o cliente fizer pergunta de negócio, aí eu dou exemplos de outros clientes utilizando, eu vou trazendo informações relevantes. Então, é legal, se você não puder ter esse conhecimento técnico e também de negócio, que você utilize aí o poder das duplas, que isso vai te ajudar bastante, certo? Para você que está entrando agora, a gente está só começando, fica aí, continua com a gente até o final dessa aula, que a gente vai falar bastante sobre apresentações, tá? Quem entrar, dá um joinha, dá uma curtida, manda um comentário para a gente saber que você está online, para a gente ter uma ideia de quantas pessoas temos aqui, e fique à vontade para comentar e fazer a sua pergunta. Ok, vamos lá, conteúdo, né? Então eu já dei uma visão geral do que é que a gente precisa fazer. Como é que eu me preparo, Ricardo, então, para fazer uma boa apresentação? Quais são os pontos que eu tenho que levar em consideração para conseguir prender a atenção do meu cliente? O que eu tenho que considerar? A gente tem 5 pontos, que são os 5 pontos mais importantes para os clientes, tá? Então foram feitas diversas pesquisas, diversas perguntas para o cliente, e os clientes, eles responderam o que é que eles mais valorizam, o que é que um vendedor, o que é que uma pessoa, quando vai apresentar um produto e uma solução, precisa ter para prender a atenção dele. Tá? Então, os 5 pontos mais importantes são, número 1, eu vou até colocar aqui na tela, para facilitar, conhecer o negócio do cliente, isso a gente já falou um pouco. E quando eu falo conhecer o negócio do cliente, não significa que você precisa saber fazer o trabalho dele, que você precisa conhecer 100% daquilo que o cliente faz. Não, mas você precisa ter uma noção do mercado. Quer ver um exemplo interessante?
empresas de telecomunicações, call centers, ou empresas de energia elétrica, elas têm um órgão que vai regular o funcionamento, que vai regular o que é esperado dessas empresas. Então você já deve ter escutado falar, por exemplo, da Anatel para empresas de telecomunicação, ou a ANEEL para empresas do setor elétrico. Quando você vai falar com o cliente, quando você vai fazer uma apresentação para uma das empresas que é regulada, por exemplo, para a Anatel, é legal você ter ideia, é legal você conhecer quais são os requisitos daquele mercado. O que é que se espera naquele setor? O que é que o cliente tem de requerimento governamental para ele poder rodar? Porque senão, se você não tiver esse conhecimento, você pode levar até o cliente a tomar uma multa, por exemplo, quebrar o negócio do cliente. Então é interessante que eu saiba o que é esperado para que eu possa ter uma boa conversa. Por exemplo, a Anatel, ela solicita das empresas de telecomunicação uma série de relatórios de performance. Então, quanto tempo o cliente ficou na fila, quanto tempo ele demorou para ser atendido, quantas vezes ele precisou ligar para conseguir um atendimento. Então, é uma série de requerimentos que você precisa conhecer. Se você vai fazer uma reunião com o cliente, imagina, você está apresentando o seu produto, aí o cliente vai lá e te faz uma pergunta. Olha, mas a Anatel diz que eu não posso fazer isso. Como é que eu vou implantar a sua solução? Opa, acabou a sua apresentação. Então não adianta nada você ter dezenas de cases em outros segmentos, se esse segmento específico você não está pronto, você não está preparado para ele. Por isso que é legal você ter esse conhecimento, você conhecer o negócio do cliente, entendeu? Então conhecer o negócio do cliente é pesquisar, pesquisa o mercado, pesquisa os competidores, veja o que o cliente está fazendo. Eu tive bastante experiência com empresas do setor elétrico como consultor. Então era legal que quando eu saía de uma empresa e ia na outra, eu conseguia usar inclusive os termos que eles utilizam lá dentro. E isso fazia com que eu ganhasse muita confiança do cliente. Isso me ajudava demais ali na conversa com o cliente, porque eu ia ganhando confiança. O cliente percebia, poxa, esse cara conhece tecnicamente, mas também conhece meu negócio, sabe das minhas dores. Então isso abria portas ali durante as minhas apresentações. Tá? Então esse é o primeiro ponto aqui que a gente deve levar em consideração. Né? Tem uma pergunta já aqui do Medina. Ele pergunta aqui, Penny, quando um tópico emperra a apresentação? Exemplo, a falta de feature vai inviabilizar o seu negócio. Então, eu sabendo que não tem essa feature, eu confirmo isso e encerro a conversa, ou digo que vou checar e tento continuar a conversa. Né? Então, realmente, tem aqueles pedidos do cliente que a gente não vai conseguir atender. Eu vejo que tem duas coisas que acontecem quando o cliente pergunta. Uma é a gente não tem certeza se a gente vai atender ou não. Então, é legal sempre a gente utilizar a honestidade. Se eu não sei, é melhor falar e pedir um tempo. Então, às vezes o cliente me pergunta, olha, o seu produto faz essa funcionalidade específica? Então eu vou lá e retorno para o cliente uma frase que eu aprendi logo que eu virei consultor, que é, me dá uma semana. Então, em uma semana eu vou procurar, eu vou pesquisar e eu vou te dar um retorno. Se é um recurso que eu não tenho e que eu sei que é muito difícil hoje alguma coisa ser impossível, mas vamos imaginar que tem algo que é impossível, eu não consigo entregar. Aí eu já vou falar para o cliente, olha, infelizmente eu não tenho, eu não te atendo, mas se eu puder te atender assim, 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 eu consigo te ajudar. Tá? Agora, se é um recurso que eu não tenho, mas que eu sei que eu posso entregar, então, como eu disse, no mundo de hoje é muito difícil não dar um jeito, principalmente com tecnologia, evolução da logística, da medicina, então, independente do segmento, às vezes dá para ajustar. Se der para ajustar, aí eu vou lá e falo para o cliente, olha, não tenho, mas eu consigo te entregar precisando mais de tempo. Então, é legal a gente ter essas estratégias, né? Mas nunca mentir para o cliente, nunca prometer, porque depois lá na frente você vai ter um problema. Você pode até ganhar um negócio, mas lá na frente você vai descobrir que você não vai conseguir entregar e aí vai ser difícil continuar vendendo para esse cliente. Tá? Então, essa é uma estratégia aí que é recomendada nesses casos. Próximo ponto aqui, além de conhecer o negócio do cliente, desenhar soluções inovadoras com o cliente. Então, quando você consegue mostrar nessa reunião que você tem a capacidade de desenhar uma solução inovadora, de desenhar uma mudança junto com a equipe dele, isso tem um valor imenso. Por quê?
Os clientes valorizam não só contratar alguém que vai fazer o trabalho para eles, né? Ele não tem braço e ele precisa de alguém para ajudar. Mas ele valoriza também aquele fornecedor que consegue ensinar, que consegue fazer o time dele evoluir, subir para um próximo nível. Então é legal, durante a sua apresentação, você mostrar que, olha, a sua solução, além de ajudar o cliente, você vai ensinar, ele vai ter autonomia e conhecimento para continuar melhorando ainda mais. Então essa parceria, mostrar que você é parceiro durante uma apresentação, tem um baita valor. Olha, eu estou aqui para te ajudar, estou aqui para ser seu parceiro, mas eu estou aqui também para te empoderar, para fazer com que, da próxima vez que você tiver qualquer desafio, que você consiga superar esse desafio, tá? Então esse é um segundo ponto aí que você deve levar em consideração na sua apresentação. Terceiro, você deve fazer com que ele confie que você vai ajudá-lo a tomar as melhores decisões. As melhores decisões para ele. Então, quando ele percebe aquele papo de vendedor, nada contra, tá, gente? Eu trabalho na área de vendas, então não estou criticando os vendedores, mas sabe quando o cliente percebe que o vendedor só quer levar vantagem? O vendedor não quer, na verdade, ajudá-lo. Ele quer levar vantagem. Ele percebe que o cliente tem uma dificuldade e ele vai trabalhar em cima daquela dificuldade. Ele vai tentar levar vantagem aí. Então, é importante que a gente mostre para o cliente que confie em mim. As decisões e as sugestões que eu vou dar durante essa apresentação, elas vão te ajudar a ganhar mais. Elas vão te ajudar a reduzir custos e elas vão te ajudar a evitar riscos. As sugestões e o que eu vou te mostrar nessa reunião não são itens para eu levar vantagem. Então, por isso que é importante, mais uma vez, conhecer o negócio do cliente. Porque eu vou mostrar que se ele fizer aquilo que eu estou sugerindo, ele vai ter um ganho específico. Então é bacana, tá, mostrar para ele que tudo que eu vou te exibir aqui, tudo que nós vamos conversar, tem apenas um objetivo: ajudar você a tomar a melhor decisão para o seu negócio. Então é sempre, se trata do cliente, tá? Eu sei que às vezes a gente está ali feliz, poxa, eu vou fazer minha cota, vou vender, vou conseguir botar meu produto em mais empresas. Isso tudo é importante, mas a gente tem que levar em consideração aí como ajudar o cliente, porque vai te ajudar a continuar vendendo. Então, eu costumo dizer nas minhas palestras de Customer Experience que o objetivo da empresa tem que ser continuar vendendo ou recebendo aí recomendações do seu cliente. Então, se você pisar na bola aí na primeira venda, você não vai continuar vendendo para aquele cliente. É extremamente importante no dia a dia de hoje a gente ter esse trabalho aí com os nossos clientes. Certo? Quarto item, para a gente levar em consideração na nossa apresentação, ter uma comunicação eficiente. Então, você está fazendo uma apresentação, você precisa se comunicar bem com o cliente. Então, quando você se comunica bem com o cliente, você consegue entregar sua mensagem. Quando eu falo se comunicar bem, vale também para aquelas pessoas mais técnicas, que usam aquelas siglas que o cliente não entende, a sopinha de letra, que fica extremamente complexa para o cliente. Então, eu preciso ser didático e eu preciso fazer com que o cliente compreenda a minha mensagem. E a comunicação é extremamente importante. Então, eu preciso entender se aquela maneira que eu vou me comunicar faz sentido para aquele cliente. Será que vale a pena eu falar de uma forma mais dura, mais emocional? Será que eu tenho que ser mais racional nessa reunião? Como é que eu vou me comportar aqui nessa reunião para conseguir fazer com que o cliente compreenda a minha mensagem? Então, a gente tem que levar em consideração que a nossa comunicação, ela precisa ser flexível o suficiente para ser compreendida pelo cliente. Aí na hora que eu consigo adaptar a minha comunicação para o cliente, eu vou ter mais resultado. Por exemplo, eu trabalho muito com soluções de tecnologia. E aí a gente sabe, para cada solução tem um nome, né? Cada produtinho ali tem um nome. Protocolos de integração, APIs, é muita sigla, principalmente no meio de tecnologia. Eu sei que em outros meios também, por exemplo, no meio farmacêutico, a gente tem muita sigla. Se o cliente não entende, por que é que eu vou falar aquela sigla? Agora, se a sigla é importante, por que não explicar para o cliente? Às vezes o que é óbvio para a gente pode não ser óbvio para outra pessoa. Então é legal eu investir um tempo explicando para o cliente, melhorando a minha comunicação. E o quinto e último ponto que eu tenho que levar em consideração é conhecimento técnico. Sim, eu preciso conhecer tecnicamente. Ainda que você seja
o cara do negócio, ainda que você seja o vendedor que não vai apresentar o produto, é legal que você tenha um conhecimento técnico, é legal que você tenha pelo menos uma base para mostrar, para falar com o cliente. Mas, se você é a pessoa que está sozinha aí na apresentação, sim, precisa de aprofundamento técnico. E não existe cara de conteúdo. Muitas vezes as pessoas perguntam, poxa, Ricardo, como é que eu faço para parecer que eu sei mais do que eu sei? Estuda. Não tem cara de conteúdo. Não tem como fingir que você sabe mais do que você sabe. Precisa estudar, precisa se preparar para que você possa fazer uma boa apresentação aí para o cliente. Então, conhecimento técnico, ele também é importante aí nessa sua apresentação, certo? E é uma recomendação que eu vou dar para você que está assistindo. Anota esses 5 pontos. Então, eu vou até passar todos aqui se você não anotou. Conhecer o negócio do cliente, desenhar soluções inovadoras com ele, fazer com que ele confie que você vai ajudá-lo a tomar as melhores decisões para o negócio dele, ter uma comunicação eficiente e conhecimento técnico. E aí, quando você for fazer a sua próxima reunião, anota esses 5 pontos ali e vai dando um visto em qual deles, ou quais deles, você já tem um conhecimento, você está pronto para a reunião. Se tiver faltando algum, revisa. Quando eu estou com a minha equipe preparando uma apresentação, a gente sempre olha esses pontos. Poxa, e tecnicamente? O que a gente vai mostrar? Como é que a gente vai se comunicar? Será que isso está confuso? Como é que será que a gente deveria começar? Quando a gente for falar de preços, como é que a gente fala sobre isso? Como é que a gente mostra informações do negócio dele? Será que vale a pena a gente fazer uma pequena consultoria antes de fazer a apresentação? Posso fazer uma chamada para o cliente antes para tirar algumas dúvidas? Então é legal você se preparar antes da apresentação para que você tenha aí um melhor resultado durante a sua apresentação, certo? Então, pessoal, nessa hora, depois que você já está aí com as informações, é a hora que eu começo a me preparar. Então, tem uma técnica bem legal. A gente tem até uma outra apresentação que chama Como Criar Discursos Incríveis. Está lá no nosso canal do YouTube. Se você está assistindo a gravação aí no YouTube, eu vou deixar aqui em cima o link para você clicar e assistir essa apresentação, que a gente ensina como você prepara o discurso. Mas é importante nesse momento para o cliente, ainda que você não queira assistir toda essa aula aí de como preparar um discurso, você pensar nos 3 pontos mais importantes, tá? Então, vou fazer minha reunião com o cliente. Eu já sei o negócio dele, eu já estou preparado tecnicamente. Como é que eu preparo a minha apresentação? Então, a pergunta que você tem que fazer é: quais são os 3 pontos mais importantes? O que é que eu quero falar para esse cliente? Então, um exemplo. Vou fazer uma apresentação de um produto semana que vem. Quais são os 3 pontos mais importantes? Eu começo a pensar com a minha equipe, pesquisar, vejo ali o que eu sei do negócio dele, e eu chego à conclusão que os 3 pontos mais importantes que eu tenho que entregar nessa reunião são: como ele vai reduzir custo com a minha solução, como a minha solução funciona e como o time dele vai poder continuar melhorando utilizando a minha solução. Aí eu anoto esses 3 pontos e começo a colocar o conteúdo. Pesquisa de mercado, dados, informações, aí depois demonstração do meu produto e, por fim, como é que ele pode implementar e continuar utilizando isso no dia a dia dele. Fechei a minha apresentação. Treino, e aí sim eu posso ir para o PowerPoint. Aí sim eu vou para os slides. Aí sim eu vou preparar e vou ajustar. Porque quando eu estou pronto, eu tenho condições de preparar uma apresentação, tá? Inclusive, até uma sugestão para você. Pensa no seguinte: a maior parte dos seus competidores vai levar um PowerPoint. Então, se você ficar só ali no PowerPoint dando Enter, o que é que você vai oferecer de diferente para o seu cliente? Então, começa a pensar em algumas outras ideias. Por exemplo, demonstrar o seu produto, levar alguma coisa para o cliente interagir. Teve uma vez que nós preparamos, né, com eu e meu time, uma apresentação usando Lego. Então, a gente precisaria falar de integração com IoT, né, a internet das coisas, e a gente já sabia que PowerPoint era muito difícil explicar. Então a gente preparou um Lego lá e mostrava a interação. Quando acontece um acidente, o que acontece? Quando acontece um vazamento, o que acontece? Quando a lata de lixo está cheia, o que acontece? Então a gente tinha uma latinha de lixo, enchia de Lego, e aí ligava para o cliente avisando que a lata de lixo estava cheia. É legal você pensar de uma forma didática, lúdica, de como apresentar a sua solução para o seu cliente, sem depender aí exclusivamente de PowerPoint e desses recursos, tá? Isso vai ajudar bastante na sua apresentação. Então, utilize a técnica dos 3 pontos. Pense
quais são os 3 pontos mais importantes, o que é que eu gostaria que o cliente lembrasse ao final da minha apresentação. Então organiza, escreve isso. Como eu disse, se você quiser aprofundar mais, tem um outro vídeo que a gente fez que isso vai ajudar bastante aí no seu dia a dia, tá? E o vídeo está lá no nosso canal do YouTube. Para quem quiser ser lembrado aí nas próximas lives de horário, tema, etc., eu estou passando para vocês aqui embaixo, tem um site que chama bit.ly/DucoVoxLive. Toda vez que a gente fizer uma nova live, a gente vai compartilhar aí para vocês por e-mail ou até mesmo por WhatsApp. Então você entra nesse site, tem um formulário, você preenche. Toda vez que tiver uma aula, a gente manda para vocês. Revisando aqui hoje, nós falamos sobre como estar preparado, como fazer uma boa apresentação para o cliente, e esses são pontos aí extremamente importantes, tá? Quem chegou aí no finalzinho da live pode ficar tranquilo, tanto aqui no LinkedIn quanto no YouTube, a live fica disponível, a aula fica disponível para você, então você pode assistir a qualquer hora, rever algum conceito, de repente, puxa vida, eu não consegui anotar o que o Ricardo falou, como é que eu faço? Então vai ficar gravado e você vai poder assistir, tá? Então fique tranquilo, fique tranquila, que você vai poder ter acesso a esse conteúdo a hora que você quiser. Aproveita, quem está aqui online ainda, dá uma curtidinha, se você está assistindo a gravação também, aproveita para se inscrever no canal, para que você seja avisado toda vez que tiver uma nova live, certo? Pessoal, eu quero agradecer muito, mais uma vez, a sua presença, a sua audiência. Eu gosto muito de compartilhar o conhecimento, eu vou aprendendo um pouquinho no meu dia a dia e tento ir compartilhando com todos, e espero que tenha ajudado você a ter algumas ideias para a sua próxima apresentação. Então, mais uma vez, obrigado pela sua atenção, espero que tenha um dia e uma semana maravilhosa e espero encontrar você aqui novamente na nossa próxima live. Tchau e até a próxima!